Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus esteja na sua vida. Deus derrame tudo de bom para você, para sua família. Que tudo que Deus tem de bom entre na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber nossas mensagens proféticas, a visão que Deus tem para nós, a visão de nós entender sobre a palavra de Deus, para que a profecia do Senhor venha se concretizar em nossas vidas. Nós vamos abordar um assunto que vai ser muito complexo, vai ser um assunto que vai assustar muitas pessoas mesmo, mas eu tenho certeza que esse assunto é de suma importância para você. Por exemplo, você pai, você mãe, você tio, tia, avô, vó, amigo, parente, que chama alguém de moleque, né? Sempre não é moleque, é moleque, né? É moleque atentado, né? Já diz tudo, né? Você sabe o que quer dizer a palavra moleque? Se você soubesse o que quer dizer a palavra moleque, você nem mencionava dentro da sua casa e nem em lugar nenhum. Você sabe quem é moleque? A palavra moleque vem do aderivado de, de Moloque. Você sabe quem foi Moloque? Moloque era um deus dos cananeus e das cananeias. Moloque era um deus que o povo de Canaã reverenciava a ele. E Moloque, ele aceitava quase 100% do sacrifício de Moloque era de criança. Ele gostava de sacrifício de criança. Os adoradores que veneravam Moloque, eles tinham seus filhos e que amor, hein, gente? Pelo amor de Deus, que absurdo. Pegavam seus próprios filhos recém-nascidos e sacrificava a Moloque. Era isso mesmo que você está ouvindo. Os pais cananeus, as mães cananeias, dava à luz os seus filhos e sacrificava a Moloque, que era um deus dos cananeus, ou de Canaã. Então, aí você diz assim, não, mas não só existe um Deus. Deus com D maiúsculo só existe um. Deus com D maiúsculo só existe um. Mas existe deuses com D minúsculo. Por exemplo, quando você dobra o joelho diante de uma imagem de escultura e faz petição, acende vela, com todo respeito, gente, aos religiosos. Você dobra o joelho diante de uma imagem de escultura, diante de um governo, de um prefeito, de alguém de autoridade, você tem que respeitar as autoridades, mas não dobrar o joelho, porque dobrar o joelho apenas diante do Deus Altíssimo. Apenas diante do Deus Altíssimo. Então, quando você faz uma reverência de forma ultrapassada os limites, ou seja, ultrapassar o respeito, que dobrar o joelho já é uma reverência apenas para o Deus único. Então você está fazendo daquilo um Deus da sua vida. Então nós vamos falar para vocês quem é Moloque. Moloque, repito, era um deus de Canaã, dos cananeus, das cananeias, que recebia dos seus adoradores sacrifício de criança. O que é que eles faziam com as crianças? Os pais, as mães faziam com as crianças. Ó, não vou falar a palavra para não prejudicar o meu trabalho, que é de suma valorização para levar você o conhecimento. Então, é isso mesmo que eu terminei de falar. Os pais pegavam os seus filhos e sacrificavam a Moloque. O que quer dizer Moloque? Vamos lá. Molote. Molote
ou Moloque significa rei. Em uma tradução geral para a língua portuguesa, de acordo com os relatos bíblicos, os seguidores de Molote, ou Moloque em português, né? Molote, se não me engano, na linguagem hebraica, acho, era Molote. E na linguagem portuguesa é Moloque. Eles ofereciam, os seus adoradores ofereciam os seus filhos em sacrifício ao deus Molote ou Moloque. Oferecia os seus filhos a Moloque. Os filhos eram sacrificados e seria chamado de moleques. Ou seja, os pais pegavam o povo cananeu, os homens cananeus e as mulheres cananeias, pegavam os seus filhos recém-nascidos e sacrificava a Moloque. Repito, Deus com D maiúsculo só existe um, mas deuses, tudo que você dobra o joelho e ultrapassa os limites que só é digno a Deus, se torna um Deus. Embora você não aceite a gente falar isso, mas se torna um Deus. Então vamos continuar. O que significa entregar o filho a Moloque? O que os cananeus faziam, né? As cananeias pegavam seus filhos recém-nascidos, e sacrificava, às vezes até queimava e ofertava para Moloque. Na verdade, desde a antiguidade, as nações têm matado seus filhos, suas crianças recém-nascidas, e oferecendo-as aos seus deuses. Moloque foi um destes. Esse ídolo do passado, o deus dos amonitas, adorado na terra de Canaã, era venerado através do sacrifício de criança. Moloque era representado de diversas maneiras, né? Dava um nome aqui, dava um nome ali, e Moloque era adorado pelos seus adoradores, a ponto das pessoas, pais, mães, pegar os seus filhos e sacrificar a Moloque. Vamos lá. O que significa a palavra moleque ou moleque no mundo espiritual? O que quer dizer a palavra moleque no mundo espiritual? De acordo com os relatos bíblicos, os seguidores de Molote, no hebraico, e Moloque, em português, oferecia os seus filhos em sacrifício aos deuses. Os filhos sacrificados seria chamado de moleques. Os filhos que eram sacrificados a Moloque era sacrificado como moleques. Vamos lá. Qual o significado de moleque na África? Antes da abolição da escravidão, antes de acabar a escravidão, por exemplo, chamar um menino branco de moleque era uma grande ofensa. Não podia chamar um menino branco de moleque. Atualmente, a palavra moleque é atribuído a crianças traquinas, desobedientes. Também é utilizada para qualificar as personalidades de uma pessoa brincalhona ou que não merece confiança. Ou seja, as crianças muito brincalhonas, era chamado de moleque. Desobediente, traquina, era chamado de moleque. Moleque. Não podia chamar uma criança branca de moleque. Era uma ofensa. Era uma ofensa. Os negros, sim, os filhos negros chamavam
podia chamar de moleque, mas os brancos não. Olha a situação que quer dizer a palavra moleque. Vamos lá. A palavra moleque não aparece na Bíblia, mas a palavra Moloque é mencionado referindo-se a um deus e a um demônio. Vamos lá. Por que não pode chamar um filho de moleque? A palavra moleque é derivado de Moloque. Quem é Moloque mesmo? Um demônio dos amonitas. Preste atenção. Dos amonitas que os cananeus adoravam. Os cananeus reverenciavam, a ponto das famílias, dos casais, pegar seus filhos recém-nascidos e sacrificar a Moloque. Então, a palavra moleque é derivado de Moloque, que, por sinal, é um dos demônios mais cruéis do inferno. Moloque é responsável por fazer as mães chorar. Então, quando você se refere a seu filho ou a filha, moleque ou moleca, você está amaldiçoando ele ainda hoje. Você está amaldiçoando ele ainda hoje como um sacrifício a Moloque. Segundo a crença bíblica contida no Antigo Testamento, pelas ordens de Deus, dada ao povo hebreu, através de Moisés, era expressamente proibida a adoração a Moloque, bem como sacrifício de criança a ele. Tal prática seria severamente punido. Ou seja, se o povo hebreu reverenciasse, ofertasse, fizesse oferenda, algum sacrifício a Moloque, Deus ordenava a Moisés a punir aquela pessoa. Porque Deus não aceita, irmão. Então, Moloque, ele era um deus de Canaã, aonde os cananeus, as cananeias, adoravam, reverenciavam a ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Tem passagem na Bíblia que diz que o diabo, ele teve relações sexuais com mulheres, que foi onde nasceu aqueles gigantes. Segundo a Bíblia e os estudos completam, que esse gigante de quase 3 metros de altura foi de uma relação de demônios com as mulheres. Tudo indica que são mulheres cananeias. Essa é a verdade. Isso é bíblico. Então, aonde se fala de Moloque? Levítico, capítulo 18, versículo 21. Levítico, capítulo 18, versículo 21. E também em Levítico, capítulo 20, versículo 2 até o versículo 5. Então, tome cuidado. A palavra moleque vem a derivado de Moloque, que aceitava, ele era fortalecido com sacrifício de crianças recém-nascidas, ou até mesmo maiorzinha do que uma criança recém-nascida. Então tome muito cuidado quando você for educar seu filho, sua filha, seus netos, suas netas, e daí por diante. Então não chame mais ninguém de moleque, porque moleque é derivado de Moloque, um dos demônios, como diz aqui, um dos demônios, dos piores demônios, mais cruéis do inferno. Moloque é responsável por fazer as mães chorar. Então, quando você se refere a seu filho como moleque,
Quando fala seu filho, gente, está incluindo filho também, viu? Você está amaldiçoando seu filho até nos dias de hoje. A gente vê muitas pessoas dizendo, ó, moleque, vem aqui, moleque, não é? Ô, moleque. Mas às vezes não sabe o que quer dizer. Estudaram, fizeram faculdade, mas não têm conhecimento. Estudaram, fizeram faculdade, mas não têm conhecimento. Essa é a verdade. Então, cuidado. Se você quiser ouvir falar de ler sobre Moloque, é só você ir para Levítico capítulo 18, versículo 21, Levítico capítulo 20, versículo 2 até o 5. Que Deus abençoe na paz de Cristo Jesus. E para finalizar, às vezes seu filho é aquele menino agitado, você espera tanta coisa boa do seu filho e de sua filha, e às vezes você tem a decepção. Por quê? Porque às vezes, pela inocência, você chamava seu filho de moleque, sua filha de moleca, e aí você não sabia o que quer dizer a palavra moleque. Entenda. Se você não entendeu, volte o vídeo de novo e ouça, que você vai entender no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos.